Evangelho de João 12:1, está escrito assim, olha. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Será que você pode repetir essa última parte? Mais uma vez. Mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. E nós oramos nessa hora para que ela seja sobre nós aquilo que nós precisamos. Fala conosco, Senhor. Mas fala conosco não da forma como nós queremos. Fala conosco da forma como precisamos te ouvir, Senhor. Nós estamos aqui disponíveis, sensíveis e totalmente abertos para ouvir e ser transformados pela tua voz. Por isso fala conosco. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se sentar, querido. Graça e paz, amém? Aleluia! Oh glória! Ontem à noite, quando eu comecei a escrever essa mensagem, e hoje pela manhã, o Senhor colocou algo no meu coração, fortemente, e eu queria que você entendesse isso. Quando eu comecei a escrever ontem, eu me dei conta que esse é o terceiro domingo do ano. Essa é a terceira mensagem do ano. E a sensação que Deus colocou no meu espírito ontem e hoje pela manhã é que parece que nós avançamos tanto que nem parece que nós estamos no terceiro culto do ano, irmãos. Parece que Deus nos expandiu de uma forma tão grande. Eu não sei se essa é a sensação no seu espírito, de tudo aquilo que Deus vem ministrando desde o início do ano. Parece que nós caminhamos tanto, mas nós estamos apenas no terceiro domingo do ano. E algo poderoso tomou conta do meu espírito de ontem para hoje. Irmãos, escrever as mensagens esse ano tem sido algo sobrenatural. Sobrenatural. E eu não digo isso por orgulho. Escrever mensagens para mim não é difícil. É algo que diariamente nós fazemos. Mas desde 1º de janeiro até hoje tem sido sobrenatural. A mensagem que eu quero transmitir essa noite é uma mensagem que ela pode ser transformadora. Talvez algumas pessoas viram essa leitura e disseram assim: poxa, essa não foi a mensagem da semana passada. Mas aquela mensagem era de uma outra mulher que ungiu a cabeça de Jesus. Não é a mesma cena, não é a mesma passagem,
é uma outra passagem que eu quero compartilhar com você. E uma das coisas que você precisa começar a entender é que a honra é o perfume de uma casa. Eu vou dizer de novo, a honra é o perfume de uma casa. Se nós entendermos isso, nós vamos caminhar muito mais rápido. Porque presta atenção, na minha casa particular, na minha casa, onde eu nasci, cresci, os meus pais não me ensinaram sobre honra. Os meus pais me ensinaram outros princípios, de obediência, de respeito, mas não me ensinaram sobre honra. Honra é um princípio que não é ensinado. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas honra e respeito são a mesma coisa. Não são. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 7, ele diz: a quem honra, honra, e a quem respeito, respeito. Deixando uma divisão muito bem clara, que honra e respeito são duas coisas completamente diferentes. E por não entender o princípio da maneira correta, nós podemos estar paralisados em algumas circunstâncias, porque estamos desonrando aquilo que Deus gostaria que nós honrássemos. Algumas áreas da nossa vida estão completamente paralisadas, porque nós estamos paralisados na desonra, quando Deus gostaria que nós estivéssemos honrando. A honra, a desonra, ela pode entrar dentro de uma geografia por uma só pessoa. É por isso que nós lemos aqui no texto uma pessoa que derramou bálsamo nos pés de Jesus, e aquela fragrância encheu toda a casa. Uma pessoa, uma atitude, uma ação, e perfumou a casa inteira. Assim é a desonra. A desonra também tem acesso dentro de uma geografia por meio de uma pessoa. É por isso que nós precisamos entender uma coisa bem simples. Aquilo, escreva isso para você nunca mais esquecer: aquilo que você permite se repete. Aquilo que repete se reproduz, e aquilo que se reproduz se multiplica. Há atitudes que estão sendo vivenciadas que não podem ser permitidas dentro da nossa geografia. Há atitudes dentro da nossa casa que nós estamos permitindo, e que essa atitude tem gerado um nível de desonra, e isso tem paralisado grandemente as movimentações dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. O que nós precisamos aprender é que quando nós permitimos algo, certamente aquilo que nós permitimos vai se repetir. Permita um filho falar alto com você, aquilo vai se repetir um dia, e você vai se perguntar de onde isso aconteceu. É porque você permitiu uma atitude de desonra, e aquela atitude que foi permitida vai se reproduzir uma outra vez. Mas não apenas isso, ela não vai apenas se reproduzir, ela vai se multiplicar, porque tudo aquilo que você permite é reproduzido, e tudo aquilo que se reproduz uma hora se multiplica. E nós precisamos tomar cuidado com isso. As circunstâncias de desonra que precisam ser eliminadas da nossa casa, eliminadas do nosso arraial, eliminadas do nosso ambiente de trabalho, para que aquilo que você permite não se reproduza, e se está no nível de reprodução, não se multiplique.
O filho começa falando alto com o pai, e daqui a pouco está jogando a cadeira na cabeça do professor. Ele começa num nível pequeno de desonra, mas aquilo que foi permitido e não foi tratado, se reproduziu e se multiplicou. E aí nós temos um problema sério, presta atenção. Deus não tolerava nenhum tipo de desonra. É por isso que o filho, que era visto aos olhos de Deus como desonra, ele precisava ser levado para fora do arraial e apedrejado e morto. Porque Deus não tolerava nenhum tipo de desonra dentro de uma casa. Mas esse é um assunto para uma outra mensagem. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você sabe o que é a honra? Diga, você sabe o que é a honra? Diga comigo: a honra é a valorização de algo ou alguém mais do que minha própria vida. Se alguém pudesse resumir honra e dizer: resuma a honra, o que seria a honra que eu tenho ouvido tanto nesses dias? Honra é a valorização de algo ou de alguém mais do que a minha própria vida. Isso é honra. E eu quero compartilhar com você, através dessa construção da mensagem de hoje, é como a honra ela é vivenciada na prática, no cotidiano da nossa vida. Então abra o seu coração, a sua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai chacoalhar a videira hoje. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. 3 tipos de pessoas na igreja. Quantos tipos? 3 tipos. Eu quero falar do primeiro. Primeiro tipo de pessoa que existe na igreja, versículo de número 2, Fê, coloca para mim aqui. Olha o que está escrito aqui: deram-lhe uma ceia, Marta servia, e Lázaro, o que Lázaro estava fazendo? Lázaro? Leia. Lázaro. Primeiro tipo de pessoa que existe dentro da igreja são os Lázaros. Pastor, quem são os Lázaros? Os Lázaros são aqueles que experimentaram milagre, experimentaram uma profunda restauração de Deus, tiveram a sua família transformada, foram libertos do álcool, da droga, da maconha, da cocaína, da prostituição, do adultério, foram tirados da garra do diabo, saíram das biqueiras da vida, mas que depois de experimentarem essa profunda transformação e milagre, sentaram dentro de um banco de uma igreja e estão lá para viverem o resto da sua vida. Sabe o que me impressiona? O que me impressiona é que momentos antes, dias antes, Lázaro estava dentro de uma sepultura. Lázaro estava dentro de uma cova. E você conhece a passagem? Jesus pede para remover a pedra 4 dias depois. Ninguém mais acreditava na história da ressurreição. Jesus para diante do sepulcro de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai de lá vivo. Veja, esse homem tinha todos os motivos do mundo para dizer assim: a partir de agora eu vou servir ao Senhor como nunca servi na minha vida, porque ontem eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu quero gastar a minha vida servindo a Deus. Mas ele não fez. Sabe o que Lázaro fez? Achou um banco para ele e sentou na mesa. Porque esse é o primeiro tipo de pessoa. São pessoas que não honram aquilo que Deus fez ou está fazendo na sua vida. Irmão, a obra de Deus na vida de uma pessoa não é para trazê-la e estar sentado no banco da igreja,
se eu fui transformado, se eu fui curado, se eu fui liberto, se eu fui sarado, é para que eu sirva a mesa, não esteja sentado para ser servido. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós vivemos a nossa vida como Lázaro. Pastor, você não sabe de onde Deus me tirou, presta atenção. Você não precisa dizer para mim de onde Deus te tirou, você só precisa mostrar para mim o que está fazendo, como você está se movendo depois disso. Como uma pessoa que estava morta, como uma pessoa que estava sem família, como uma pessoa que estava sem esperança, e Deus fez uma obra poderosa na sua vida. Pode se acomodar no banco sentado. Essa vida não honra a grandíssima obra que Deus está fazendo na nossa vida. O primeiro tipo de pessoas são os Lázaros, transformados, mas sentados. O primeiro tipo de pessoas que não honram a Deus são aqueles que dizem: pastor, Deus mudou a minha família, mas é para que eu fique sentado. Pastor, Deus mudou a minha história, mas é para que eu fique sentado. Não, querido, esse ano Deus vai levantar você com poder, autoridade, ousadia, e aquilo que Deus fez na minha vida vai se estender para outros através da minha. Diga para quem está perto de você: Ele não te transformou para você viver sentado. Deus não te tirou do crack para você ficar sentado. Deus não te deu uma família para você ficar os domingos sentado com ela no banco. Deus te deu uma família para ser um canal de bênção para outras famílias. Pastor, Deus me deu uma casa, mas eu não quero abrir uma célula, pastor. Como assim, irmão? Então Deus fez toda essa grandíssima obra só para que eu fique sentado aos domingos, para que eu venha na igreja, eu vou ser como Lázaro. Eu tenho uma grande coisa para contar, mas é só para mim, eu vou ficar sentado. Não. Ele não me transformou para viver sentado, irmão. Ele não me transformou para viver sentado no banco da igreja. Se a obra de Deus na sua vida fosse apenas a salvação, a partir do momento que você entendesse, Ele tirava você daqui. Entendeu? Salvação? Acabou, leva embora. Acabou, morreu. É isso, foi salvo. A salvação não é o final, a salvação é o começo da obra de Deus na vida de uma pessoa. Antes um drogado, agora um missionário. Antes um adúltero, agora um pastor. Antes um homem e uma mulher perdida, mas hoje um missionário. Não dá para permanecer sentado depois de esperar a grandíssima obra de Deus na nossa vida. Me transformou, me mudou, me modificou. Eu não quero ser conhecido por pessoas, irmãos, que estão em busca de suprir a sua necessidade. Sabe como as igrejas estão se enchendo hoje? As igrejas estão se enchendo por pessoas que querem resolver os seus problemas. Sabe como são os nossos evangelismos? Venha para a igreja porque Deus vai mudar a sua realidade. Não é por Cristo, não é por causa dele, é para resolver os meus problemas.
Só há duas maneiras de você ser conhecido nessa terra. Ou você vai ser conhecido pelos problemas que criou, ou você será conhecido pelos problemas que ajudou a solucionar. Eu vou dizer de novo para você entender. Você vai ser conhecido nessa terra pelos problemas que criou. Só cria problema, cria problema, cria problema. Ou você pode ser conhecido como pessoas que ajudaram a solucionar problemas. Sabe como é que eu posso medir a obra de Deus na vida de uma pessoa? Pela maneira como ela o honra através do seu serviço. Pastor, você não sabe a grande obra que Deus fez na minha vida. Eu não sei mesmo, porque toda vez que eu te vejo, você está sentado, não se move. Abrindo um parênteses aqui, parênteses na mensagem, eu queria que você desse um aplauso pela movimentação celular dessa semana, que voltou. As células que voltaram. Cada foto linda. Mas tem uma coisa, poderia ser tão maior. E veja, se livre da ideia de números aqui. Nós não estamos atrás de números, nós não estamos atrás de ser a maior igreja, não é sobre isso. Nós estamos atrás de manifestar a vida do Filho de Deus. Nós estamos atrás de manifestar o reino de Deus na terra. Esse é o propósito. E como é que nós vamos fazer isso? Através de pessoas que o honram através da sua vida. Pessoas que não vão ser como Lázaro. Eu fui curado, pastor, Deus me curou de um câncer. Meu Deus, que obra maravilhosa. E o que é que você está fazendo agora? Pastor, eu vou aos cultos todo domingo. Não é sobre vir aos cultos. É sobre uma obra maior do que isso. Aliás, deixa eu dar para você aqui um ponto importante. Culto é momento de congregar. Esse é o nosso. Nós nos reunimos como a família de Deus nessa hora. Somos a grande família de Deus nessa hora. Por isso nós fazemos isso uma vez por semana. Nos reunimos como a família de Deus. Mas a obra vai começar daqui a pouco. Quando o culto acaba, a obra começa. É ali que eu vou honrar a Deus. Não dá. Simplesmente não dá para entender uma geração curada, liberta, sarada, mas sentada no banco. Pastor, mas eu não sei o que eu posso fazer para Deus. Eu não acredito em uma pessoa que não tenha um chamado. Eu não acredito. Deus não coloca nada no corpo sem um propósito. Tudo que está inserido no corpo de Cristo serve para um propósito. Tudo coopera. Mas pastor, eu não sei. Só se levanta. Só fica de pé. Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Envia-me. Faz de mim um instrumento poderoso nessa geração. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa casa será uma casa de homens e mulheres de Deus que vão ficar inquietos quando sentados no banco, não vão se acomodar no banco de uma igreja, porque serão impulsionados pelo Espírito a ir para outra cidade, a ir para um outro bairro, a ir para uma outra nação. Deus vai impulsionar você.
Nós não podemos ser esse grupo de Lázaro na igreja, irmão. Uma grande obra, mas escondido. Pastor, há tantas coisas acontecendo na minha vida, então abra uma célula para compartilhar isso. Conte isso às pessoas. Fale isso às pessoas. Permita que Deus te use como um instrumento nessa geração. Mas não fica sentado, irmão, não fica sentado. A nossa vida é curta demais para a gente não gastá-la servindo ao Senhor. Sabe o que geralmente eu acabo ouvindo de pessoas que acabam aceitando Jesus um pouco mais tarde porque é que eu não o conhecia antes? E nós que temos o privilégio de conhecer o Senhor antes, estamos fazendo o que da nossa vida? Nós precisamos ser uma geração que não se assemelha a Lázaro. Vivos, mas sentados à mesa. É lindo estarmos aqui todos sentados. Mas será mais lindo quando nós começarmos a nos mover. Pastor, você não sabe o que aconteceu essa semana, pastor. Eu estava lá na minha empresa, alguém chegou e disse assim: poxa, olha, eu vi que você é cristão, você pode orar por mim, pastor? Eu fui orar pela pessoa, manifestou um demônio, foi uma loucura dentro daquela empresa. Mas quando eu terminei de orar, tinha mais 5 pessoas esperando, dizendo o que é que aconteceu ali. E eu comecei a pregar para aquelas pessoas, e o poder de Deus invadiu aquele lugar. E eles estão dizendo: eu preciso do batismo. Deus vai tomar você de uma forma sobrenatural, para que você o honre onde pisar a planta do pé. Para me curar, Ele vai te... para me ensinar, Ele vai. o caminho que devo seguir. Podes me usar. Deus não usa pessoas sentadas, irmão. Pode me usar sentado? Como assim, irmão? Deus não usa quem não está de pé. Põe-te em pé, diz o Senhor. Põe-te em pé. Para me curar, para me ensinar. Do seu lado tem um pastor, do seu lado tem um evangelista, do seu lado tem mestres, do seu lado tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus vai levantar uma geração que o honra. Aproveita que você está de pé, levanta suas mãos e diga assim: eu renuncio. Não, diga: eu renuncio o comodismo, eu renuncio a minha zona de conforto, eu renuncio a falta de compromisso. A partir de hoje, eu quero ser usado por Deus. Levanta a mão, diga: eu renuncio à passividade, eu renuncio, porque nessa noite eu vou sair daqui como um poderoso instrumento
dentro da minha casa, na minha cidade. Eu abro meu coração. Oh, glória! Fica de pé, deixa eu falar algo para você. Segura só um pouquinho, deixa eu ver se eles estão entendendo. Haviam 3 cidades que Jesus frequentou muito no seu ministério. 3 cidades, 3. Nazaré, Betânia e Cafarnaum. 3 cidades. Nazaré é a sua cidade natal. Cafarnaum era a cidade que ele pregava. E Betânia, pastora, era a cidade que ele ia para descansar. Todas as vezes que Jesus ia para Betânia, ele tinha um propósito: eu vou para lá porque quero descanso. Sabe o que acontecia quando Jesus chegava em Betânia? Ele não fazia nada, as pessoas faziam. Tá vendo? Alguns estão entendendo. O que Deus começou a fazer aqui dia 1º de janeiro foi construir uma casa chamada Betânia. Presta atenção no Espírito para você entender o que eu vou dizer. No Espírito, Pedro, Jesus aqui não precisa trabalhar. Você fala, pastor do céu, Jesus não precisa trabalhar, não. Por quê? Porque quando ele chegar aqui, ele vai encontrar homens e mulheres. Aqui é o lugar do seu descanso. Aqui o Senhor descansa, porque nós trabalhamos. Nós vamos honrá-lo. Diga para quem está do seu lado: nós estamos edificando uma casa chamada Betânia. Uma casa onde Jesus pode descansar, porque tem homens e mulheres que o honram. Uma casa que honra Jesus, ele descansa. Jesus está sentado na mesa e Marta está trabalhando. Jesus está sentado na mesa e Maria está honrando. Por quê? Porque isso é Betânia. Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Não, aqui é Betânia, abençoa você. Aqui Jesus descansa. Senhor, alcança a vida do meu irmão. Não, alcança você, aqui é Betânia, vai você. Essa casa é uma casa onde Jesus descansa. Por que você acha que no 7º dia Deus descansou da sua obra? Porque havia o Éden e havia um homem posicionado. Quando existe um lugar e um homem posicionado, Deus pode descansar da sua obra. Nós estamos levantando uma Betânia. Vai dar trabalho, mas vai ser poderoso. Vai dar trabalho, mas vai ser lindo a obra de Deus. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: se prepara, porque aqui será uma Betânia. Senta aí um pouquinho. Oh, glória. Estar em Betânia é estar em um lugar onde Jesus está ali, porque existem homens e mulheres que se movem. Segundo tipo de pessoa, olha o verso 2: deram-lhe ali uma ceia. O que está escrito aqui? Mais uma vez. Quem era o primeiro? Lázaro. Quem é o segundo? Há um segundo tipo de pessoas dentro da igreja. Presta atenção no que eu quero construir aqui. Uma bênção. Jesus nunca disse que Marta estava errada, nem nessa
e nem na outra, quando Maria está sentada aos seus pés e Marta vai até Jesus para reclamar, dizendo: Senhor, a minha irmã está aí, peça para que ela me ajude. Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Não significa que você está errado. Só que eu quero falar sobre um segundo grupo de pessoas. Marta servia uma bênção. Diga comigo: Marta, servir é uma bênção. Agora diga com muita intensidade: mas quando é um homem, é muito melhor. A nossa cultura, ela permitiu que a grandíssima maioria de pessoas que o servir fossem mulheres. Já percebeu isso, pastora Rosa? A maioria das pessoas da igreja são mulheres. A maioria das pessoas nos ministérios são mulheres. Por quê? Porque isso fala do segundo grupo de pessoas, as mulheres que servem. Uma bênção. Jesus tinha muitas pessoas dentro do seu grupo que eram mulheres e que o serviam e que o honravam. Mas eu quero falar aqui sobre esse ponto específico que Deus quer levantar. A mulher servindo é uma bênção, mas os nossos filhos estão crescendo vendo as mulheres assumir os papéis espirituais. São as mulheres que estão orando em casa. São as mulheres que estão saindo de casa para ir aos cultos. São as mulheres que estão lendo a Bíblia. São as mulheres que estão ensinando seus filhos a palavra. Só que nós precisamos mudar essa realidade. Deus vai levantar uma geração de homens que servem. Homens posicionados para o serviço. Aos homens dessa casa, você precisa amar mais a Deus do que qualquer pessoa dentro da sua casa. Pastor, a minha esposa é apaixonada por Jesus, mas eu sou muito mais do que ela. Você não pode ter numa casa uma mulher que ama mais a Deus do que um homem. O homem é que precisa ser apaixonado por Jesus. É o homem que no domingo chega para sua família e diz: hoje nos alegremos, porque é dia de festa. Subamos e adoramos ao Senhor nosso Deus. Homens posicionados. Mas pastor, é que homem é estranho, homem é diferente. Sabe, a gente acostumou com esse padrão. Homem é mais reservado, homem é mais... Vai num campo de futebol. Essa mentira do inferno não pode prosseguir, irmão. Vá até um estádio, vê o Corinthians. Você já viu o final de campeonato? Os homens estão lá desesperados, bandeiras, gritos, horas em pé, gritando sem parar. Sabe por quê? Porque o homem é assim. O homem só não é assim no culto, na igreja, na obra. Mas essa realidade vai mudar. Seu filho precisa ver você apaixonado por Jesus mais do que pela sua esposa. Sabe qual é a reclamação que eu quero ouvir de você nos próximos dias, Vitor? Sabe qual é, pastor Vitor? Pastor, meu marido estava dando tanto problema. Só que eu queria que o senhor conversasse com ele agora, porque, pastor, ele agora só quer saber de ler Bíblia. Ele está falando uma língua estranha aqui, pastor, eu não estou entendendo nada. Pastor, ele tá falando de ir para outra cidade, porque Deus está falando com ele.
Pastor, ele se enfiou dentro de ministério, de célula, pastor, e agora eu vejo ele pouquíssimo tempo. Sabe, a gente tem a ideia errada das movimentações. Então as pessoas dizem assim: eu vou sair do ministério para ter mais tempo com a família. Não, você tem mais tempo com a família quando está no ministério. Não, pastor, mas é porque você não entendeu. Eu fico fora de casa terça, quarta, quinta, domingo, sábado. Então separe um dia para a sua família. Honre a sua família, seja fiel à sua família naquele dia, mas nos outros dias dedique-se 100% ao Senhor. Deixa os seus filhos crescerem vendo que você é apaixonado por Jesus, cara. O nosso problema é que nós apontamos sempre para as mulheres. Não, deixa que as mulheres vão. Eu falei isso no culto de homens aqui. Quantas crianças nós temos mais ou menos hoje, dentro das salinhas aí agora? Sabe quantas crianças nós temos todos os domingos aí ouvindo? Umas 24 crianças hoje ali. Se você for lá, só tem professoras mulheres. Não tem um professor homem que vá lá ensiná-las. É assim na escolinha, é assim em casa, e vai faltando o papel da figura do homem de Deus posicionado dentro de uma casa. Marta, servir é uma bênção. Irmãs, presta atenção, irmãs, nós precisamos de vocês, vocês são uma bênção. O que eu estou dizendo aqui essa noite é: Deus vai revelar a missão ao seu marido, ao seu noivo, ao seu namorado, e ele vai ter uma visão aberta para que você seja submissa à missão que Deus lhe deu. Deus quer levantar homens, irmãos. Deus quer levantar homens que servem, homens que honram a Deus através do seu serviço. Nós não podemos olhar para as mulheres se movimentando e achar isso é normal. É assim mesmo. A igreja sempre teve mais mulheres. Não na edificação que nós estamos levantando. Os homens começarão a ser atraídos. Ah, por quê? Porque o trabalho é legal? Não, porque a Bíblia diz assim, ó: quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos para si mesmo. Deus precisa levantar você, homem. Você precisa assumir o sacerdócio da sua casa. Um sacerdote posicionado. Sempre vai ter o papel espiritual da sua casa sobre o seu comando. Um homem posicionado tem discernimento dentro da sua casa, irmãos. Um homem espiritual, ele sempre terá discernimento dado por Deus para se mover dentro da sua geografia. As mulheres servirão com alegria. Sabe por quê? Porque não vão ter que carregar o fardo dobrado, porque aquilo era do marido. Não, os maridos assumirão os seus papéis, e aquilo que é das mulheres será feito com excelência, porque o outro está fazendo o seu papel. Deus vai levantar homens tão apaixonados por Jesus. Entra no Facebook, procura o Facebook do pastor Vinícius. Veja ele comemorando o gol do Corinthians. Eu não aceito um pastor menos que aquilo. Não,
eu não aceito. Você entendeu ou não? Porque a gente consegue ser extravagante, irmão. Agora nós precisamos de homens extravagantes aqui. Você pode ver, os amém são mais de mulheres. Amém. Não, nós precisamos de um amém mais grosso, irmão. Aos homens, Deus vai levantar uma geração de sacerdotes que vão começar a se mover dentro das suas casas para os ministérios, dos ministérios para as células, das células para as regiões, das regiões para as cidades, das cidades para os estados, dos estados para as nações. Deus vai levantar homens apaixonados e sedentos por Deus. Não tem nada, presta atenção, não tem nada melhor para uma mulher do que saber que o seu marido escuta Deus. Nada. Nada. O marido chega e diz assim: olha, Deus falou comigo. A esposa diz: eu creio. Eis-me aqui, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Que dia a gente começa? Qual é o propósito? Qual é a missão? Porque nós estamos juntos para servir a Deus. Agora, nós não podemos aceitar homens que não conhecem a Bíblia mais do que a esposa, não ora mais, não jejua mais, não busca mais. A régua de medida precisa ser o homem, irmão. E isso, presta atenção, livre de toda a ideia de machismo. O propósito aqui não é machismo, o propósito aqui é princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? O homem cabeça, a mulher submissa e os filhos crescendo debaixo desse propósito. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando é que Deus falou com Sara? Deus não falou com Sara. Quem teve que falar com Sara foi Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e dá para mim em sacrifício no monte que eu vou te mostrar. Deus falou com Abraão, Deus não falou com Sara. Quando Sara ouviu, ela precisava ter no seu coração que o homem que estava ao seu lado era um homem que ouvia a Deus. E aqui eu não estou falando de homem carnal, irmão. Eu não estou falando de homem carnal, estou falando de homem de Deus, direcionado por Deus, que sabe falar aquilo que Deus está falando. O homem que deixa o cargo espiritual para sua mulher precisa se posicionar. O cargo espiritual de uma casa é do homem. Aí a esposa chega e diz assim: pastor, eu estou sendo oprimida pelas madrugadas. Não está se posicionando, meu amigo. Homens servem. Sabe, e aqui um parênteses para a esposa. Fique feliz quando seu marido lhe disser: eu estou indo servir a Deus. Você não sabe o privilégio que tem em cooperar com Deus para que o seu marido faça a obra. Ah, pastor, mas é que eu queria ir junto, mas agora tem os filhos, então cumpra essa responsabilidade primeiro. Amanhã estão fazendo os dois juntos, mas enquanto não podem, nós estamos aqui para fazer o ir de ser obedecido. Eu já conversei com homens que teve que sair do ministério por causa de mulheres. Os caras não entendeu. Em nenhum momento não entendeu.
É fácil a gente olhar e não conseguir enxergar tudo aquilo que está narrado, mas você já leu que Jesus curou a sogra de Pedro. Ora, se Jesus curou a sogra de Pedro é porque ele tinha uma esposa. Como é que ele fazia para conciliar, pastor Vinícius, a obra e o seu casamento? E nós não estamos falando de uma viagem de carro, nós não estamos falando de uma viagem de avião, nós estamos falando de viagens a pé. Faça o seu marido estar mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus ele estiver, ele vai estar mais perto da família. Deus vai levantar você, ó. Eu já fiquei muito feliz porque Deus está levantando obreiros homens, Rodinaldo. Homens que querem servir a Deus. Irmão, o homem é bem-vindo para ser. Só não é no ministério de dança. O homem não dança aqui nessa igreja. Já deixo aberto. O homem não tem ministério de dança nessa igreja. Não. Aqui não. É só você trazer ele aqui para limpar a igreja aos domingos, limpar, girar todas essas cadeiras, dar uma vassoura para ele. Ele nunca mais vai pensar em ministério de dança dessa igreja. Olha para algum homem, você é homem que está aí perto de você, diga assim: esse ano é o ano do seu rompimento. Deus vai levantar você. Oh, glória! E eu não estou falando de idade aqui só não, irmão. Nós vamos nos surpreender com jovens e adolescentes que Deus vai levantar nessa casa. Um serviço, presta atenção, um serviço sem revelação, a honra sempre será um problema. Como assim, pastor? Olha esse texto, Fê, coloca aqui, Lucas 17:10. Olha qual é o problema da honra aqui, ó. Olha o que Jesus disse, palavras de Jesus. Presta atenção. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado. O que Jesus disse? Quando você fizer tudo, presta atenção, alguém que fez tudo o que foi mandado. Dizei: sabe o que é servo inútil para Deus? Servo inútil para Deus não é o que não faz. Servo inútil para Deus é aquele que faz somente o que tinha que fazer. Pegou aí ou não? A gente pensa assim, inútil é quem não faz. Não, mas inútil na perspectiva do reino de Deus é aquele que faz somente o que foi mandado fazer. Então eu posso chegar aqui para o Rodolfo e falar assim: Rodolfo, pega um copo de água. Por favor, pega um copo de água. E o Rodolfo vai sair daqui, vai até o bebedouro, pegar um copo e vai voltar. O que ele fez de errado? Nada. Ele fez o quê? Exatamente o que foi pedido. Sabe o que Jesus disse? Isso é inútil, não serve. Porque quando você faz apenas o que tinha que fazer, é inútil. Precisamos aprender a honrar. Sabe quando a honra começa? A honra começa quando termina a obrigação. Eu não estou fazendo mais o que me pediu, eu estou excedendo, eu estou indo além, eu estou fazendo mais. Esse é o nosso problema. Por quê? Porque nós não temos uma cultura de serviço, irmão. A nossa cultura é uma cultura de ser servido.
Por isso que nós vamos à igreja e ficamos sentados, porque a gente quer ir na igreja, sentar, a gente quer que alguém faça o louvor para a gente, que alguém dê uma palavra para a gente, que alguém ore pela gente. Aquilo que a gente não ora a semana inteira, alguém tem que fazer. Por quê? Porque eu quero ser servido. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos resgatar a cultura da honra através do serviço. Seja uma vassoura para varrer o chão. Que honra, Senhor. Que prazer poder varrer o chão de um lugar que tem transformado a minha vida, a vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor. Eu tenho o privilégio, Senhor. Eu tenho o privilégio de poder ajudar os irmãos do estacionamento. Eu tenho o privilégio de pintar uma parede. Eu tenho o privilégio de poder ajudar a organizar um ambiente que vai servir outras pessoas. Isso é uma honra. Davi quis construir um palácio para Deus e Deus disse: você não. Você não. Você não terá essa honra. Você não terá esse privilégio. E nós temos. Todo domingo pela manhã você passa aqui, tem um grupo de irmãos que entenderam que a honra de servir ao Senhor através do serviço é real. Os irmãos da música, os irmãos da dança. Eu estou honrando ao Senhor. Nós precisamos resgatar a cultura do serviço. Se tem uma coisa que nós vamos perdendo o tato, é a cultura do serviço, de alcançar o outro através do serviço. Nós não podemos perder isso, irmão. Se perdemos o serviço, vamos fazer o que da vida? Terceiro e último. Havia Lázaro, havia Marta, mas também havia uma Maria. Pastor, quem é Maria? Coloca o texto para a gente, Fê, o verso 9 do texto principal que a gente está lendo. Verso 9. Só para você prestar atenção em algo. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 9. É isso? Evangelho de João 12, 9. Olha o que está escrito ali. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali. E afluíram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. A casa ficou cheia. Ou seja, havia muitas pessoas naquele lugar, além de Marta, Maria e Lázaro. A minha pergunta para você, presta atenção, irmão. A casa estava cheia, mas só uma pessoa decidiu agir em honra. A honra é aquilo que extravasa o comum. E aqui eu quero dar para você uma definição. Honra não é dar qualquer coisa. Diga, honra não é dar qualquer coisa. É dar algo de grande preço. É fácil você pegar e dizer assim: eu vou dar essa garrafinha de água aqui, porque essa garrafinha de água eu tenho outra ali, Rodolfo. Então pega essa daqui e fica para você. Isso não é honra. Honra é quando eu só tenho essa. Digo, cara, fica com ela para você, porque isso para mim tem um grande valor. Sabe o que diferenciou Marta de Maria? É que enquanto uma estava preocupada apenas com o comum, Maria decidiu fazer algo totalmente diferente.
Se você parar para ver, os frascos de nardo, de perfume, de mirra daquela época, eles não eram feitos para derramar de forma abundante. Eles eram feitos para gotejar, porque era muito caro o perfume, a especiaria era muito cara. Então a maneira como se derramava era muito importante para não perder. Então era depositado de gota. Maria chega e abre por completo. Sabe por que algumas pessoas não conseguem romper a sua vida? Porque o negócio dela é só de gota em gota. Ela chega para servir a Deus e diz assim: ó, mas só um pouquinho. Semana que vem tem mais. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, mas eu achei muito engraçado. O senhorzinho viu o neto ia dar R$50 de oferta na igreja. Ele disse: não faça isso, rapaz. Você vai dar tudo isso de oferta na igreja, e domingo que vem você vai dar o quê? Para não seja bobo. Dê 20 hoje, dê 10 amanhã. Porque a gente vem trabalhando assim, ó. Não, dá um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. A gente vem trabalhando com gota. Maria não pensou nisso. Maria chegou e disse assim: diante de Jesus, não precisa ficar. Não, diante de Jesus. É diante dele. Pelo amor de Deus. Eu quero romper na minha vida, mas eu quero trabalhar assim, pastor. Ó, é só um pouquinho. Deixa eu ver como é que vai funcionar isso. Deixa eu ver como é que a gente vai fluir. Não. É o crente de Ezequiel 47. Deixa eu colocar o pé primeiro e depois eu vejo se eu... Não. Eu quero mergulhar. A honra não é uma fala, irmãos. Honra não é uma fala bonita. Eu te amo, eu tô junto, nós estamos. Honra não é isso. Honra é fazer o que ninguém nunca fez. Pastor, o que ninguém nunca fez aqui nessa igreja? É isso que eu quero fazer. Vai, tá vendo? 2 amém. Pastor, o que ninguém nunca falou aqui, eu quero falar. O que ninguém nunca assumiu, eu quero fazer. Porque é assim que nós o honramos. Pastor, você fala isso porque você não entende o preço das coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 7. Olha a fala de Paulo. Presta atenção, Paulo era um homem diferente. Olha a resposta do apóstolo Paulo. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu, verso 6. Quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui. Olha o verso 7. De novo, mas sabe por que nós achamos que as coisas são importantes? Porque elas estão longe de Cristo Jesus. Porque quando eu pego, diz assim, cara, eu amo esse tablet, mas quando eu coloco ele diante de Jesus, eu o considero como perda, porque isso diante de Cristo Jesus perde o seu valor. Eu preciso trazer tudo para perto de Cristo, porque diante de Cristo, somente Ele tem valor. Isso é isso, aquilo outro, sabe, essas coisas sinalizam que nós estamos longe. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. A nossa vida precisa ser Cristo.
A nossa caminhada precisa ser Cristo. O nosso falar precisa ser Cristo. O nosso deitar precisa ser Cristo. A nossa pregação precisa ser Cristo. O nosso evangelismo precisa ser Cristo. A nossa família precisa de Cristo. O nosso trabalho precisa de Cristo. As nossas finanças precisam de Cristo. A nossa saúde precisa de Cristo. Bauru precisa de Cristo. O seu bairro precisa de Cristo. As cidades precisam de Cristo. A nossa nação precisa de Cristo. É Ele. Paulo disse: tudo isso é importante, mas quando chega diante de Cristo, isso tudo perde o seu valor. Nós precisamos perto de Cristo. Eu preciso me aproximar de Cristo, irmãos. Porque nessa hora que eu me aproximo dele, ele apresenta para mim o que é um tesouro espiritual. Eu sei que para algumas pessoas o falar em outras línguas é uma coisa comum. Eu falo em outra língua, não, normal. Você fala em outras línguas do jeito que você quiser, onde você quiser. Sim, mas isso é Deus compartilhando tesouros eternos com você. Deus me abriu a visão espiritual. Deus me deu algo que eu ouvi. São tesouros eternos que você só consegue quando está perto dele. Lembra, o jovem rico se aproximou de Jesus e Jesus disse: vai e vende tudo que você tem. Você se aproximou de mim, então mostre que tudo perdeu o valor. E aí a Bíblia diz que ele foi se distanciando, porque ele era dono de muitas propriedades. Eu quero me aproximar do Senhor, mas só eu. Eu quero estar perto do Senhor, mas só eu. Não existe isso. Algo que nós precisamos aprender aqui. Coloca pra gente o verso, Fê, por favor. Verso 3. Verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço. O que está escrito aqui? Sabe uma coisa que a gente precisa aprender? A gente gosta muito de falar assim: eu quero ir na igreja para ser ungido. Nossa, eu quero que o pastor pegue aquele óleo. Aliás, faz tempo que eu não pego esse óleo, né? E ele derrame na minha cabeça, e ele ore. Veja, esse é o primeiro nível. O primeiro nível é o nível que eu quero óleo na minha cabeça. Mas o segundo nível é diferente. Maria não foi para o culto para ser ungida, ela foi no culto para ungir. Diga: a partir de hoje vai ser diferente. Não, diga como quem está entendendo. Diga: a partir de hoje será diferente. Não é mais para receber a unção. Diga: a partir de hoje é para liberar a unção. Maria ungiu, não foi ungida. Nós precisamos aprender a ungir o corpo de Jesus, irmão. Sabe quem é o corpo de Jesus? A igreja. Tem alguém aí pertinho de você, doido para experimentar uma unção que você carrega. Está vendo? Perdeu. Tem alguém aí pertinho de você, doido para usufruir da unção que você carrega. Mas você está lá igual Lázaro, sentado assim, dizendo: o culto não vai acabar não. O que eu tenho que fazer? Você carrega algo? Então, por favor, irmão, libera um pouco disso na vida de alguém perto de você aí. Meu Deus do céu, Senhor, por favor.
Levanta essa igreja, Senhor, ressuscita ela, tira ela de dentro da cova, meu Deus. Não deixa esses crentes parados. Deixa, irmão, deixa fluir. Aí você está aí esperado. Aí você fica sentado dizendo assim: eu quero ver quem vai me ungir. Não, não, vai ungir, irmão. Toca no corpo de Jesus. Glória! Aleluia! Oh! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Meu Deus! Oh, glória! Diga assim comigo: Maria, diga Maria ungiu os pés de Jesus
Diga mais uma vez: Maria ungiu os pés de Jesus. Presta atenção. Por que Maria ungiu os pés de Jesus? Estou quase acabando, irmãos. Por que Maria ungiu os pés? Diga comigo, por que os pés? Diga mais uma vez, diga, por que os pés? Diga, porque os pés falam de território. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus te trouxe aqui para ungir os teus pés. Eu quero profetizar que esses dias serão dias de avanço. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu quero ungir os teus pés. Você vai pisar em lugares que você ainda não pisou. Você vai fechar contratos que você nunca imaginou que fecharia. Os seus pés foram ungidos para pisar em lugares sobrenatural. Você vai avançar. Você vai chegar em casa hoje dizendo: Ele ungiu meus pés. Satanás, bata em retirada, porque Ele ungiu os meus pés para avançar. Vamos andar pela cidade com os pés ungidos, meu Deus. Ele ungiu os meus pés. Você vai dormir essa semana e você vai acordar dizendo assim: por que Deus colocou essa cidade no meu coração? Diga: porque Ele ungiu os meus pés. Por que Deus está falando para mim abrir uma célula do outro lado da cidade se a minha casa é nesse lugar? Porque Ele ungiu os meus pés. Vai. Antes da gente encerrar, eu preciso falar algo importante. O versículo 4 aqui, Fê. O que está escrito ali? Presta atenção. Você não vai encontrar Judas Iscariotes falando na Bíblia. Os evangelhos não falam que Judas falou, a não ser quando ele está traindo a Jesus. Mas quando ele encontra uma atitude de honra, presta atenção, a honra faz com que os Judas se manifestem. Não precisa disso. Você não precisa fazer isso. Para. Isso aí não precisa, absurdo. Isso é loucura, fanatismo. Assim, aquieta-te, Judas. Porque nós vamos agir em honra. E eu termino dizendo, com aquilo que está escrito no verso de número 3. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. E encheu-se a casa do cheiro do perfume. Uma pessoa, uma atitude de honra, mas uma casa cheia do seu perfume.